Já queria dizer, Rafael Galdino, alguém sabe do paradeiro dele? Alguém conhece o Rafael Galdino? Não, porque ele está inscrito com uma palestra tarde, ele nem registrou ainda, então a gente queria saber se vai ter. Está aqui? Tá? Ok. Para conectar aqui na internet, muitas conferências. Ok? Quem tiver 5G tem muitas conferências 5G. Ok? Abaixo. Bom, quem quiser, eu fiz essa palestra no Google Docs, então quem quiser acessar esse link aí e colocar alguma dúvida que tiver durante a apresentação, a gente, quando for no final, eu posso responder sem problema algum. Então, o objetivo dessa palestra da gente é fazer com que vocês enxerguem como funciona a internet por um ponto de vista diferente. E a gente, quando a gente começa utilizando o link, a gente usa NAT. Então, no começo, a gente enxerga a internet a partir do roteador da operadora. Então, ali a internet, e não me importa o que acontece lá. Então, quando a gente tira a S, a gente precisa entender o que acontece na internet para chegar no nosso roteador para poder resolver certos problemas. Deixa eu colocar aqui a moto. Meu nome é Rinaldo Vaz, eu sou formado em redes de computador desde 2010, trabalho na área de redes desde 2001, começou trabalhando no provedor em Pernambuco, fazia configuração de clientes PPP, internet de escada, e utilizo RouterOS desde 2007, e sou certificado MTCNA e MTCRE desde 2010. Inclusive eu sofro bullying na minha empresa todos os dias, porque a minha mulher é analista de redes também, ela tem mais certificação MikroTik do que eu. Então, o pessoal da minha empresa, se ficar fazendo esse bullying, vai ficar todo mundo com 50k. E vocês aí vão ter sequestro de rotas. Mas já explicou que isso é perfeitamente possível, então eu vou fazer isso. A empresa que eu trabalho é a NID. A gente tem hoje uma rede considerável. A gente hoje está com previsão de estar daqui a uns... Hoje a gente tem 35 polos de atividade nesses locais aí. Alguns desses ainda não estão abertos, mas a gente tem previsão de estar daqui no máximo uns 3 meses, estar com todos esses polos abertos aí. Então é uma rede consideravelmente grande. Então eu dividi essa minha palestra em 5 partes, que é a primeira e a segunda, é mais falando sobre a operadora não, o provedor, cliente final que está tirando um AS. Então são umas boas práticas para a gente começar. O que eu devo anunciar, o que eu não devo anunciar, o que eu não devo receber. E a terceira, a quarta e a quinta são algumas práticas para quem é AS de trânsito, para quem tem outros AS conectados a você. Então, a gente precisa, como eu falei no início, abandonar esse preconceito que a gente tem de ver a internet da gente para ela, e começar a ver a internet, da internet para a gente. Então, quando eu utilizo o BGP, eu preciso entender que os anúncios que eu faço, na verdade, são que vão interferir no meu download. Então, se eu faço um anúncio para a operadora A, o meu link vai vir pela operadora A, e vice-versa. E as rotas que eu recebo, as rotas que meus roteadores consideram melhores, é que vai interferir diretamente no meu upload. Então, quando eu quero que a rota suba, né, o meu upload suba por um determinado link, eu posso utilizar esses atributos BGP, manipular esses atributos, para fazer com que meu router entenda como uma melhor rota. Mas isso, né, eu repito dizer que vai interferir apenas no meu upload. Nada garante que, se meu tráfego sobe pela operadora A, não garante que ele vá voltar pela operadora A, certo? Então, e outra coisa importante também, é que esses critérios, esses atributos BGP, eles só são levados em consideração quando há 2 rotas iguais. Então, se há 2/24, o router vai então analisar esses atributos. Se há um anúncio menor, mais específico, ele vai ignorar esses atributos. Então, se eu tenho uma rota /23 na tabela e tem uma rota /24, ele não vai analisar os atributos. Ele vai escolher essa rota /24 como o melhor caminho e ponto final.
Então, o cenário da gente vai ser para poder fazer o mais simples possível. Quando você tem uma operadora só, não tem mistério algum. Você fecha o BGP, publica seu bloco inteiro para essa operadora e pronto. Não tem complicação alguma. Quando você utiliza mais de uma operadora, entende que você vai querer que haja um balanceamento, então é um pouco menos simples. Então, a maneira mais simples de você fazer esse balanceamento, entendam que esse balanceamento que eu estou querendo que vocês entendam, não é aquele balanceamento SMP, que, por exemplo, eu fecho uma sessão BGP com a loopback do router remoto e faço 2 rotas estáticas para essa loopback. Então, vai haver um balanceamento. O router manda por um link, depois manda por outro. Mas isso vai acontecer balanceamento no meu upload. Então, se quiser que haja um balanceamento do seu download, a sua operadora vai ter que fazer isso. Então, dificilmente ela vai fazer. Então, como eu falei, para ver esse balanceamento, eu vou dividir, no meu exemplo, o meu AS vai ter um /20, e eu vou fazer 2 anúncios. Primeiro /21, ou melhor, o segundo, né, porque o segundo /21, 80/21, estou anunciando para a minha operadora A, e o primeiro /21 para a operadora B. Então, metade do meu bloco, né, metade dos meus IPs do download vem pela operadora A e outra metade pela operadora B. Perceba que eu estou anunciando também o meu bloco inteiro para as duas. Isso vai garantir que, quando uma dessas operadoras estiver fora, o meu o meu download passa a vir pela outra operadora que sobrou. Então, essas configurações de filtro, eu vou procurar não detalhar muito essas regras de filtro para não ficar muito extensa essa apresentação. E aqui eu vou publicar as 3 networks, na aba Networks lá do meu BGP, configuração de BGP, e vou permitir que um anúncio vá por um e outro anúncio vá por outro. É bom lembrar que a simetria, né, o balanceamento, para ele acontecer igualmente, não vai depender desse anúncio só que eu estou fazendo. Vai depender de como bem eu estou distribuindo dentro da minha rede. Então, se o meu primeiro /21 ele tem uma demanda muito grande e o segundo /21 não tem, então não vai haver um balanceamento simétrico. Vai depender de você. Teve um cliente da gente que ele estava tirando as dúvidas comigo sobre tirar um AS e ele perguntou como acontecia o balanceamento, porque ele, segundo ele utilizava um balanceamento PCC ou NTH, não me lembro bem. E disse que funcionava perfeitamente. Eu tinha 3 links lá e funcionava 10 MB simetricamente cada um. E ele falou, quando eu expliquei isso a ele, ele disse que não tinha mais interesse em tirar o AS próprio porque não ia balancear o link dele. Aí eu disse, tudo bem, não vai balancear. E quando uma das tuas operadoras cai, os teus clientes empresariais que têm IP público, acontece o quê? Isso fica fora. Então, fica com o teu balanceamento aí. Mas a gente tem que abrir mão de algumas coisas que são fáceis para poder a gente ter o AS próprio. Porque aí, independente da operadora de que a operadora está apta, a gente vai ter os nossos IPs públicos, que são nossos, e a operadora nunca vai pedir de volta. Então, o failover, que é aquilo que eu falei, eu anuncio as rotas mais específicas para a operadora, anuncio meu bloco inteiro também. Então, quando um desses links cair, vai acontecer isso na internet. Digamos que eu seja o AS100, eu sou esse router aqui, e esse R1 aqui é um router remoto, né, um router de algum provedor que esteja na internet. Então, essa é a tabela de roteamento genérico. Ele vai enxergar, com aqueles 4 anúncios que, que eu estou fazendo, ele vai enxergar esses 4 anúncios na sua tabela. Então, o primeiro /24, o primeiro /21 no meu bloco eu anunciei para essa operadora aqui, o S900, que é o caminho mais longo. Que são 1, 2, 3, 4, 5, 6 AS de distância. E o segundo /21 eu anunciei para essa outra operadora aqui, que para chegar nesse R1, ele passa por menos AS. E meu /20 eu anunciei por 2, para os dois. Então, esse /20 aqui, ele foi considerado melhor, porque ele tem um AS-PET menor. Mas ele não vai ser utilizado, esse /20 aqui, porque há um anúncio mais específico do 2/21. Então, essa rota vai subir na tabela desse router R1, mas ela não vai ser utilizada. Então, a tabela ficaria assim, se fosse o R1 fosse o microtik. Esse é o primeiro /21, está aqui como uma rota válida, para o AS mais longo, aquele caminho, o caminho abaixo. E o segundo /21, esse aqui, o primeiro /21, o /20 e o outro /21 pelo caminho mais curto. E o /20 também pelo caminho mais curto.
O barra 20 foi considerado como melhor rota, mas esse rota só vai utilizar esses dois caminhos aqui. Porque o anúncio mais específico, como eu falei, é o anúncio que é preferido. Então, quando a operadora do AS 450 cair, essas duas rotas de cinza, elas vão ser removidas da tabela desse roteador. Então agora, o primeiro barra 21 continua vindo pelo caminho mais longo, só que agora o meu barra 20, o segundo barra 21, que o caminho era esse, ele agora não consta mais a rota barra 21. Porém, esse barra 21 ele está contido no barra 20. Então, aquele barra 20 que não estava sendo utilizado, agora sim, todo o tráfego daquela rede, segundo barra 21 do bloco, ele agora vai chegar pela operadora que sobrou. Assim ficaria a tabela de roteamento dele. As duas rotas de cinza foram as rotas que foram removidas quando a outra operadora caiu. É importante também que meu router saiba para onde mandar os pacotes. Então eu preciso receber full router das duas operadoras. Porque quando uma operadora cair, a seção BGP vai cair, eu vou deixar de receber as rotas dela, mas vou continuar recebendo a tabela full da outra operadora. Caso, por algum motivo, o processamento, meu router não tem uma boa capacidade de processamento, eu não tenho intenção de receber a tabela full, eu posso receber duas rotas de full, só que eu preciso recebê-las por BGP. Porque, como ele não vai encontrar nenhuma rota, ele vai mandar para a rota padrão. Porém, precisa tomar cuidado para que a sua rota estática ela tenha uma distância administrativa maior do que a distância administrativa recebida pela rota BGP. Então, ou você coloca 21, ou então, se você estiver recebendo a rota padrão por IBGP, a distância administrativa 200, você precisa colocar 201 na sua rota estática. Porque se você tem a rota estática que é considerada melhor, por exemplo, para a operadora A, e a operadora A cai, seu router vai continuar mandando para a operadora A, mesmo a operadora A estando fora. Então, vou explicar para vocês como funciona mais ou menos as trocas de tráfego que o NICBR organiza. É um domínio de broadcast. Então, o NICBR coloca um switch no ponto de troca de tráfego, vou usar como exemplo o de São Paulo. Eles colocam o switch e distribuem designam uma rede e distribuem um IP para cada participante. Então, eu como participante estou aqui no AS e todos os outros participantes também, está todo mundo conectado nesse switch. No caso do PTT Médico de São Paulo, na verdade são vários switches, vários switches core inclusive. Tem hoje, eu acredito que tem uns 9 ou 10 PIX ou mais. Tem a Log, tem Tivit. Hoje a gente está no PIX de Alog e de Tivit. Mas tem Eletronet, tem Global Crossing também. Então esse de São Paulo é o maior. Ele hoje tem um volume de tráfego, eu acredito que em torno de 60 GB, tá, nos PIX maiores. Então, todo mundo está conectado nesse domínio de broadcast, todo mundo se pinga. Então, todo mundo, para poder trocar rotas, precisaria fechar a seção de BGP. Mas, para não haver a necessidade de todo mundo fechar a seção BGP entre si, seria um problema muito grande. Imagine, eu creio hoje que tenha mais de 200 participantes, 200, 300. Se todo mundo tivesse fechado a seção BGP, um com o outro, seria milhares de seções BGP. Então, para simplificar, o NICBR tem 2 routers. Estou colocando no exemplo só um, porque o outro é espelhamento, né? Todo mundo fecha BGP com um só. E os anúncios que eu faço, por exemplo, essa rede aqui, a rede que faz parte do DNS do Google, o Google é o final 55, a rede do PDT Metro é essa aqui, 187.16.216.0/22. Então cada participante tem um IP. A gente, a NID, é o 108, isso aqui eu não coloquei o nome, mas é o Terra. Então o Google faz um anúncio, uma das redes que ele anuncia é essa, dizendo que o Next Hop é ele mesmo. Beleza. Esse anúncio chega no 254, que é o RS1 do PTT, e ele reflete essa rota, só que ele preserva o Next Hop. Então, para poder eu, Anilio, chegar até o Google, não há necessidade de eu ir nesse router aqui e depois vir ao Google. Eu chego nele diretamente, porque a gente está no mesmo domínio de broadcast. Então, essa rota, esse Next Hop que eu recebo, final 55, ela é uma rota que está diretamente conectada a mim. Então, não há necessidade de meu router mandar o pacote para o router reflete. Então, as rotas que eu recebo hoje, como eu falei, são em torno de 6 mil rotas. A gente fecha 2 sessões BGP, na verdade são 3. Fechamos uma com o principal
o RS1 e outra com o RS2, que é o backup. Então, caso caia um deles, as mesmas rodas são recebidas pelo segundo. Eu não coloquei aí, mas a gente fecha também com o LG, o loop inglês do PTT. Então, se você acessa lá lg.sp.ptt.br, vai estar lá todas as sessões BGP de quem participa e todos anunciam a tabela full para ele. Esse router LG, ele não propaga rota nenhuma para ninguém, ele só faz receber a rota e tem uma tabela lá, porque facilita para todo mundo lá entrar e verificar, para debugar algum problema de roteamento. Então, o objetivo do Router Reflector, ou do LG, é apenas mostrar a tabela de roteamento de cada participante. Então, essas seriam as configurações para eu fazer a sessão BGP com desses dois peers. No caso, eu utilizaria o mesmo canal PTT para os dois, o RS1 e o RS2, porque eu quero que as mesmas rodas sejam recebidas e propagadas para os mesmos routers. Se eu colocar a opção no veículo de pass-through, se eu colocar certo, vai funcionar? Vai funcionar também. Só que se eu quiser tratar alguma coisa abaixo, então os fios BGP eles seguem a mesma lógica do Fire do MikroTik, do Fire do Mangle. Então, se eu coloco um pass-through, vai descer ainda, né? Ele vai ser analisado a regra abaixo. Se eu colocar accept, vai embora do canal, não vai ser analisado nenhuma rota abaixo. Tem uma questão que eu perguntei ao Maia ontem, é um problema que a gente tem tido lá na NID, a arquitetura que a gente utiliza lá é PPC, que não tem funcionado, o Local Preference. Então, o que é que eu estou fazendo aqui? Todas as rotas que eu estou recebendo do PTT, eu estou atribuindo um Local Preference maior, porque é preferível que as rotas que eu recebo de lá, eu mande pela troca de tráfego, em vez de mandar pela minha operadora, que teoricamente é muito mais barato o link que eu compro de transporte. Hoje a gente da NID oferece um preço em torno de 70, 80 reais, depende da quantidade que você pega. E quem está lá diretamente no PTT tem custo zero. Você não paga nada para participar lá. Se você não tiver localmente, fisicamente em São Paulo, você paga um transporte. Mas que ele sempre vai ser mais barato do que o seu link de trânsito IP. Então, é claro que eu prefiro que o meu tráfego, meu trânsito, ele vá para a troca de tráfego em vez de utilizar meu link IP. Então eu coloco o local preference 110, porque as rotas que eu recebi dessa troca de tráfego provavelmente também serão recebidas da minha operadora. E eu prefiro que meu router mande para a troca de tráfego. Então, não tem funcionado, esse atributo local preference não tem funcionado com rotas que a gente tem utilizado. Nas RPs 1100, 1200 e até na 1000 mesmo. Então, para resolver isso, eu faço o que meu amigo Maia chama de solução técnica alternativa, que é mudar a distância administrativa para 19. E funciona. Então, aqui é um exemplo que acontece, um caso que deveria estar recebendo, essa rota que está recebendo deveria estar sendo considerada pior do que essa. Então, como essa rota aqui tem um SPF menor e um local preference maior, ela deveria estar sendo escolhida em relação a essa aqui. No entanto, não é o que acontece. O MikroTik entendeu que essa rota aqui é melhor. Enfim, se eu tivesse colocado a distância administrativa dessa rota para 19, aí ela subiria com vale. Alguém já teve esse problema de os BGP não funcionar local preference? Quem já teve aqui, levanta a mão, por favor. Mais dois. Um lá. E mais uns 3 de clientes da gente, uns 3 ou 4 também que utilizam MikroTik teve esse problema. Os treinamentos que a gente fez no Brasil realmente funcionaram. Não sei se a arquitetura que é 433 que a gente utiliza lá. Pode falar, mãe. Perfeito. Então aqui seriam os anúncios que eu faço para a troca de tráfego. Como eu já anunciei o meu 2/21 para a operadora A e para a operadora B e o /20 também, é interessante que eu faça os anúncios para essa troca de tráfego mais específicos. Porque existem participantes também que não estão diretamente conectados. Então, se uma rota que é propagada para um participante não diretamente conectado, um participante indireto, ele vai escolher essa rota em relação a essa, independente dos atributos BGP que ele venha configurar. Então, esses seriam os fios. Existem 2 maneiras de configurar os fios. Uma anunciando cada /22, coloco cada um aqui,
e o filtro abaixo não deixa que eu permita nada mais. Então, preste atenção nisso aqui, porque se você anunciar outra coisa lá, você acaba virando a AS de trânsito, ou até causando problema de roteamento, fazendo com que a rede que você anuncie pare de funcionar. Então, anuncie só o que for seu e nada mais. Ou essa regra aqui, que faz a mesma coisa dessa. Então, essa aqui é bem mais simples de fazer. Eu estou permitindo tudo que esteja dentro desse barra 20, mas que seja barra 22. Então, essa aqui seria a visão da tabela de roteamento de um participante do PDT Métrico. Perceba que os barra 21 que eu fiz para minhas operadoras, os barra 20, eles chegam na tabela deles, mas eles também recebem os anúncios que eu fiz para a troca de tráfego, um AS-PET diretamente conectado. Então, é claro que ele vai considerar uma distância, uma rota melhor. Agora, se ele propaga essa rota para um cliente dele, independente dos atributos BGP do cliente dele, se é um barra 22, o cliente dele vai preferir essa rota também. Se eu anunciasse só barra 21, provavelmente o rota diretamente conectado ao BDT Métrico, ele escolheria como melhor rota. Mas quando ele repassasse essas rotas para um participante, um cliente de trânsito IPD, por exemplo, dependendo dos atributos BGP que esse cliente dele configurasse, poderia ser que ele mandasse pelo operador. A intenção da gente é que haja mais volume de tráfego possível, né, nessas trocas. Então, essa pergunta que eu fiz, como todo mundo, teoricamente, configura um local preference melhor, maior, e tem uma rota, um AS-PET só de distância, ele já consideraria como uma rota melhor. Só que, se ele mandasse essa rota para um cliente dele, não há garantias que esse cliente dele escolhesse essa rota como melhor. Por isso a gente anuncia barra 22. Então, essa parte que a gente passou, espero que tenha ficado claro aí para todo mundo, os anúncios que você deve fazer, os que você não deve fazer. É claro que existem outras práticas, não receber S privado, não receber seu próprio AS, mas eu procurei não detalhar muito, né? A parte de bogons que o Maia falou. Então agora, eu vou mostrar para vocês umas práticas sobre você ser AS de trânsito, duas práticas para um AS de trânsito. Então o exemplo agora que eu utilizaram como cliente vai ser o meu cliente agora, beleza? Então o AS do meu cliente vai ser o 100 e o bloco dele vai ser aquele 100.00/20. Eu escolhi esse 100.0/20, não sei nem quem é o dono, mas foi para ficar mais fácil. O da gente é meio complicado e ia ficar pouco difícil de entender. Então essa seria a configuração do PIA. É interessante que eu mande a rota padrão para ele, não sei que ele prefira não receber. Então esse comando aqui faz eu mandar a rota padrão, se eu tiver. Aqui o filtro de entrada, o canal que eu vou tratar as rotas recebidas, e aqui o canal que eu vou tratar as rotas enviadas para ele. Aqui é o nome que vai aparecer no PIA. Aqui diz para meu roteador mudar o próprio IP dele, do Next Hope, e aqui o endereço IP que eu vou fechar e o AS dele. Então, esse meu cliente vai mandar esse barra 20 para mim, mas eu preciso proporcionar para ele também a liberdade de fazer o que eu fiz nos primeiros slides, que é de publicar um barra 21 para um operador e um barra 21 para outro. Então, eu preciso permitir que ele decida isso. Eu não posso combinar com ele e eventual mudança que ele vai fazer na rede dele, ele precisa abrir um chamado comigo. Então isso é interessante. Então eu faço essa regra de filtro, esse filtro aqui, que diz o seguinte: permita receber o bloco barra 20 e qualquer rede que esteja entre 20 e 24. Então se ele me manda um barra 23, se ele me manda um barra 24, um barra 22, essa regra por si só ela vai permitir que essas rotas sejam recebidas e subam na minha tabela. A regra abaixo, essa regra é importante, não receber mais nada, porque as rotas que eu recebi dele, eu estou colocando um local preference 120. Por quê? As rotas que eu recebi da minha operadora, elas vão ter um local preference de 100, que é o padrão. Então, é preferível que, entenda-se que a rota que o meu cliente está mandando para mim é melhor do que a que eu recebo da operadora. Então, eu quero mandar tudo, e o meu cliente mandar todas as redes que ele mandar, eu quero que sejam as melhores. Então, se eu não coloco essa regra de descarga aqui, e o cliente, por exemplo, esqueceu de configurar o filtro de saída dele e acabou de mandar uma tabela full que ele recebeu do operador. Como o meu local preference das rotas recebidas dele é maior, o que é que vai acontecer? O meu upload vai começar a ir para esse cliente. É a hora. Então, evitem isso de não deixar filtro de entrada, certo? Senão vocês podem acabar tendo problemas aí. Problemas grandes. Agora, isso me abre para um novo problema. Esse filtro que eu estou fazendo de entrada,
resolve o meu problema de permitir liberdade para esse cliente anunciar para mim qualquer subbloco. Porém, eu posso receber dele um bloco que ele não quis anunciar para mim. Então, vamos ver o que acontece aqui. O exemplo que eu dei nos primeiros slides era que eu era o AS100, eu anunciava um /21 para uma operadora e um /21 para outra operadora. Eu agora sou R1, eu agora sou operadora de trânsito. Então, o que é que aconteceu? Ele anunciou o primeiro /21 dele para mim e o segundo /21 para a operadora dele, que é a operadora do S400. Essa rota chegou na tabela dela, foi propagada para os outros peers e foi propagada para o S300, que também é meu S de trânsito. Então, o que aconteceu com essa rota? Ela vai chegar na minha tabela também. Além da rota dele, que eu estou repassando para ela, e para a minha outra operadora, do S900. Então a minha tabela vai ficar dessa maneira. A rota 0 é a rota recebida diretamente pelo cliente. Perceba no ASPF dela que é 100, então só tem o ASPF do cliente. E ela foi recebida na seção BGP do cliente na S100. A rota número 1, que é o segundo /21 do bloco dele, ele anunciou para a operadora 400, foi originário do 100, anunciou para a operadora 400, e anunciou para 300, que anunciou para mim. E essa rota é válida na minha tabela também. Então, por ser válida, o meu router, se eu utilizar um filtro semelhante ao que eu utilizei de entrada para ele, o meu router vai fazer match nas duas regs, das duas rotas, e vai acabar repassando ela. Então, para evitar esse problema, a gente vai ter que utilizar um parâmetro a mais no nosso filtro, que é uma expressão regular, dizendo o seguinte: receba no filtro de saída, desculpa, envie para a minha operadora do S900 o prefixo do cliente, que é um /20, qualquer subbloco de 20 a 24, mas que comece com a SPF 100 e nada mais. Então, isso garante que eu não propague, meu filtro não faça match dessa rota aqui, porque esse SPF aqui, ele não satisfaz a condição de começar com 100 e terminar com nada mais. Só que esse filtro vai funcionar. Só que eu acabo tirando do meu cliente a liberdade de fazer, por exemplo, um ASPF pré-pend, que eu vou explicar mais na frente. Então, eu vou substituir o cifrão por esse underline aqui, que me diz o seguinte: receba qualquer rota, ou melhor, anuncie para a operadora 900 qualquer rota que comece com ASPF tem e qualquer outra coisa no final. Porque se ele faz um pré-pend, ele vai estar repetindo o ASPF dele, né, 3 vezes. Então, essa primeira regra aqui, ela não permitiria esse pré-pend. Então, basicamente, as coisas que eu vou anunciar na troca de tráfego com o maestro de trânsito é basicamente a mesma. Só que aí você como maestro de trânsito tem que prestar atenção nos detalhes, porque você também pode ter alguns problemas e, inclusive, prejuízo. Então, o conceito da troca de tráfego é esse. Eu procurei fazer um exemplo mais simples possível. Vou supor que esse meu cliente não tem 2 operadoras, né, para ficar mais fácil o entendimento de vocês. E ele está aqui e me anuncia o /20. Esse meu router aqui, que não é meu router de borda. Anuncia meu router /20, que esse meu router aqui limita a banda. Esse meu router aqui repassa para o meu router de borda, que repassa o /20 dele para a minha operadora. A minha operadora propaga para a internet e assim sucessivamente. E ele participa da troca de tráfego. Digamos que ele compra aí um transporte de alguma outra operadora, que não sou eu. Pode comprar do que quiser. Ou ele pode estar lá diretamente conectado. Pode ser um router que esteja aqui em São Paulo, ele está lá no suíte do PTT Metro. Não paga nada por isso. Então, ele anuncia os 2 /21 dele para a troca de tráfego, e a troca de tráfego, aquele router reflete lá, me devolve também, na verdade não devolve, não foi eu que anunciei, mas me passa essas rotas também, então, o primeiro /21 aqui e o segundo. Então ela vai subir na minha tabela de rota, e o que é que vai acontecer com a banda IP desse cliente? Então, aqui é como o meu router vai enxergar essas rotas dele. Em azul a rota que ele me envia, /20, e os 2 /21 que ele recebe, que eu recebo para a troca de tráfego. Então, é lógico que esse /20 aqui vai ser ignorado, e meu router vai escolher como melhor rota essas 2 aqui. O que é que vai acontecer com o trânsito IP desse router, desse cliente? Vai chegar pela internet, vai chegar na minha operadora, vai consumir a banda IP que eu paguei, e vai chegar aqui no meu router de borda.
Só que a tabela do meu router de borda me diz que existem 2 caminhos melhores pela troca de tráfego. Então o meu router vai mandar para a troca de tráfego para chegar até ele. Então não vai consumir nenhuma banda IP minha. Então se o cliente tiver uma certa malícia, certa má fé, ele pode me anunciar aí metade do bloco dele, ele passa a ter aí uma demanda metade, e eu estou pagando por essa banda IP, na verdade, e ele vai me pé no downgrade. Então isso aconteceu, isso não é teórico não, isso aí aconteceu com uma operadora grande, não vou dizer o nome, nem do cliente, mas esse cliente, ele comprava trânsito IP, a minha situação era essa, eu fornecia esse transporte aqui para o cliente, eu não era operador. Então esse cliente percebeu essa falha, e ele passou a anunciar só os blocos, anunciou uns 2/24, 2/23, não lembro como era, mas ele tinha uma demanda de 50 MB, e essa demanda vinha 30 MB, quase 30 MB pelo transporte, que ele me pagava R$80, enquanto ele pagava 300 operadoras. Então, para evitar isso, a gente vai não receber nada aqui do cliente. Se ele for, critério, se esse cliente for cliente meu trânsito IP, eu não receber nenhum bloco dele, da troca de tráfego, nenhum anúncio dele. Tá? Assim, eu não vou fazer discurso hipócrita de operadora, que eu estou dizendo que é bom trocar tráfego, mas se for um cliente meu, eu não quero trocar, não é isso. Acontece aqui o seguinte, essa banda IP aqui, esse trânsito IP, foi eu que paguei, então consumiu a banda IP da minha operadora. Então eu não posso mandar isso para troca de tráfego. Qualquer outro tráfego que venha de outro local, que venha para aqui para troca de tráfego, vá sim para ele. Inclusive a gente da Liga incentiva isso. A gente transporta você de graça. Se você tiver como chegar no suíte da gente algum ponto, a gente até acho 5 MB, a gente transporta de graça para o PTT de Campina Grande. Então a gente incentiva a troca de tráfego sim. Só que, nesse caso aqui, se essa banda IP está sendo consumida pela minha operadora, então eu não posso permitir que essa banda vá pela troca de tráfego. Porque primeiro vai zerar a banda do cliente, e o cliente pode utilizar de má fé e me dar prejuízo. Pode utilizar aí por meses uma banda IP que eu vou estar consumindo, então se eu tiver um certo tamanho, a minha operadora, meus links IP tiver um tamanho razoavelmente grande, eu não vou nem perceber isso. Eu vou estar deixando de vender. Então, uma regra simples que evita isso é eu colocar um filtro de IN e não permitir nenhum anúncio que contenha o AS dele. Então isso aí resolve o meu problema. O SPF Prepend, que eu citei antes, ele possibilita manipular, digamos assim, a tabela de roteamento de rotas remotos. Então eu tenho, por exemplo, um link. Se eu quero que o link seja backup, eu posso anunciar 2/21 para ele, 2/20 o link de backup. Beleza. O meu tráfego vai vir sempre por esse link para anunciar 2/21. Porém, eu como AS de trânsito, eu não tenho a liberdade de escolher quais blocos o meu cliente vai anunciar. Eu preciso repassar tudo que ele me anuncia. Então, eu não posso pedir para o cliente anunciar o /20 para mim, porque eu quero que a operadora B seja backup. Enfim, eu preciso manipular esse SPF para que a operadora lá, ou as operadoras, entendam que essa rota não é a melhor. Então, vamos ver o que acontece. Digamos que eu tenho duas operadoras, a operadora do AS 450 e a do AS 950. A minha banda IP está vindo pela operadora do AS 450, tá? O anúncio que eu fiz. Mas por algum motivo eu não quero que venha por essa operadora, eu quero que esse link seja backup. Então o que é que eu faço? Você veja que essa rota está sendo melhor, escolhida como melhor porque o tamanho do AS é menor. Então, depois que eu faço o SPF Prepend, a operadora que tem um SPF menor, você percebe, eu fiz aqui um Prepend 3, eu estou dizendo para meu router escrever 3 vezes o meu AS na hora que ele propagar para o AS 450. Então aqui é meu AS 3 vezes. Mas aí o router, ele entende que é um AS, está repetindo o meu, mas ele entende que é outro, um AS qualquer. Então ele entende que é um caminho maior, então consequentemente pior. Ele vai acabar escolhendo então essa rota aqui como melhor, depois que eu faço o Prepend. Uma coisa, quando a rede da gente fica razoavelmente grande, fica meio complicado você identificar que rotas foram recebidas de quem. Então, as communities BGP resolvem o problema da gente em muitos casos aí. Então, vou pegar um exemplo bem simples para facilitar o entendimento. Eu participo aqui do PTT Metro de São Paulo
e eu tenho dois routers do meu AS aqui, R4 e R5, ou que fossem clientes meus também. Digamos que esse meu cliente me pediu, até já vi na lista, não sei se foi na GTEL, na inclusão digital, teve uma pessoa que postou lá perguntando como ele faria para, por exemplo, passar para o cliente apenas as rotas que fossem recebidas no PTT Metro, aquelas 6.000 poucas rotas que eu falei. Então, utilizando as comuns, isso resolveria meu problema. Veja só, no meu filtro de entrada do PTT-In, eu vou aplicar a community 1, 2, 3, 4, 2 pontos, 1, 2, 3, 4. E na hora que eu for exportar, pode ser no IBGP alto, pode ser no cliente alto, canal, eu vou exportar só o que tiver essa community, e nada mais. Então, só as rotas que foram recebidas do PTT Metro seriam propagadas por essas sessões, né? Através desses canais de saída. Aqui seria o exemplo, como ficaria a tabela do R5. Se eu fosse dar aqui um show IP, um IP route print naquela rota que o Google anuncia, com o DNS dele, apareceria aqui e com a community 1, 2, 3, 4, 2, 3, 4. Que identifica que essa rota foi recebida do PTT Metro. Então, outra aplicação das communities, que é a mais utilizada na internet, é modificar alguns atributos BGP das rotas recebidas com a community agregada. Então, vou dar um exemplo simples. Eu sou responsável pelo AS4, 1234, e eu vou anunciar lá no meu site. Quem mandar para mim qualquer rota que tenha a community 1234 2.90, eu vou mudar meu local preference para 90. Então, se um cliente meu quisesse que a rota que ele me manda fosse uma rota de backup, ou uma rota que não fosse escolhida, eu utilizaria essa community aqui e colocaria essa regra no meu canal de entrada, no meu filtro de entrada. Se a community for 1234 90, eu vou automaticamente modificar meu local preference para 90. Então, estou permitindo aí que alguém que não tenha gerência do meu router esteja manipulando a minha tabela de roteamento. Porque você imagine se eu tivesse que pedir para resolver uma alteração temporária, eu tivesse que entrar em contato com o responsável do AS. Se fosse um AS no Brasil, até levaria uma semana, digamos. Mas um AS aí na China, lá na Europa, eu diria que nunca mais. Porque é difícil. Então, essas aqui são mais umas communities que são anunciadas pela Interlig, que é de... Esse aqui é interessante. Por exemplo, eu tenho um link da Interlig e eu comprei também um trânsito IP da Global Cross. E eu quero que minha banda IP venha para o Global Cross. Então, o que é que eu faço? Todos os anúncios que eu fizer para a Interlig, eu coloco essa community aqui. 17379. Geralmente, as communities, o padrão é o AS primeiro e depois alguma outra numeração. Então, eu mando essa community com as rotas que eu não quero que venha pelos peers internacionais da Interlig e faço o anúncio normal para a Global Cross. O que é que vai acontecer? A Interlig não vai repassar as rotas que eu fiz com essa community agregada e meu tráfego de download, meu tráfego de IP vai vir por Global Cross ou por outra operadora, outro peer internacional que tiver. Esses são da Embratel também, seguem a mesma lógica, cada um faz o seu. Tem uns interessantes, por exemplo, eu esqueci o nome da operadora, quando eu estava pesquisando isso, mas tem uma que ela faz interessante. Eu mando uma community, eu mando um /32 para ela. Eu não sei se na prática funciona, porque tem operadores que não repassam /32. Mas se eu coloco uma rota, um /32 para ela, e coloco uma certa community lá, ela coloca só esse IP em black hole. Ou seja, eu, por exemplo, tenho um IP específico que está sendo atacado lá da China, eu mando, essa operadora, não lembro o nome, mas ela é internacional. Ela faz, eu acho que é Europa, Brasil, Europa, América. Então eu mando essa rota para ela com essa community e o ataque para, porque ele vai ser barrado no router dessa operadora. Então, basicamente é isso. As operadoras, elas estabelecem as communities e você manda uma rota agregada com communities e faz o que está descrito nessas communities. Então, essa quinta parte, a última, vou tentar passar para vocês um pouco do que eu faço no dia a dia lá na NID. A gente tem uma rede um pouco mais complexa do que o normal, mas tudo isso que eu falei a gente faz na prática. E funciona. Tem uma particularidade, que é o transporte que a gente compra, não é um transporte L2 transparente. Então, não é um transporte que eu, por exemplo,
tem um do Ceará, um ClearChannel, um LAN-to-LAN, tem uma operadora que chama esse serviço LAN-to-LAN. Não é um LAN-to-LAN do Ceará para São Paulo. Na verdade é uma BGP VPN. O que acontece? Todos os meus POPs, eu coloquei 6 para facilitar o entendimento. A gente hoje está com 35 ativos. Então cada POP meu, ele estabelece uma sessão BGP com o router da nuvem BGP VPN. E todas essas rotas aqui são 1/30, cada 1/30 que é privado também, que a operadora passa para a gente. E todos esses /30 e todos os IPs dessa nuvem, eles são recebidos automaticamente por BGP. Então, na hora que eu estabeleço uma conexão BGP com um peer desse, não anunciei nada de nenhum POP, eu já recebo todos esses /30 aqui e todos os /30 que estão aqui dentro dessa nuvem BGP VPN. Não é a opção da gente, não foi escolha da gente. A gente precisa, para cada peer desse, precisa utilizar um AS privado, um AS local que a Interlink passa para a gente. Então, alguém pode achar que não é a melhor prática, enfim, mas não é a opção da gente. A gente precisa se adaptar a essa regra. Então, e também não é a gente que escolhe, esse AS privado. Cada vez que a gente faz uma ativação em transporte de BGP VPN, a operadora Interlink passa para a gente o número de AS privado. As sessões BGP que eu estabeleço com as operadoras, né, com meus link P, utilizam normalmente o meu AS 2835, que é o AS da NIL. Mas essas não. Então isso na prática me facilita num ponto. Eu não preciso nem utilizar filtro de saída. Eu posso mandar qualquer coisa aqui para essa nuvem, que ele vai chegar do outro lado. Em compensação, se eu quiser que um anúncio que sai daqui seja anunciado para esse link P ou para esse link P, ou para um cliente diretamente conectado, então IP, aí eu vou ter problema, por causa do AS privado que vai estar lá no PEF. Então, para facilitar o entendimento, eu vou focar só em dois postos. Digamos que esse aqui seja o meu ponto da Bahia, e eu anuncio esse bloco aqui, esse 10.00/24. E eu tenho um cliente, dono do AS 12345, que me anuncia essa rede aqui, 222.222.024. Eu quero que esse anúncio aqui chegue em São Paulo, vai chegar para todos os outros também. E também quero fazer anúncio para a minha operadora local de trânsito IP. Então, o que é que vai acontecer com a minha tabela de roteamento de São Paulo? A rota 0 foi a rota que foi recebida, foi mandada para essa nuvem BGP VPN e chegou lá na rota de São Paulo. Estou dando um show IP rota na rota de São Paulo. Ela tem o ASPS do POP que originou essa rota, o AS privado 65006, e da nuvem BGP VPN, que é o AS da Interlink. Então, isso me causa um problema, porque se eu tento repassar essa rota aqui, anunciar essa banda IP para alguma operadora, a maioria delas vai bloquear só porque tem o AS privado no patch aí. A maioria mesmo. Não acredito que todas hoje, eu faço isso, eu não recebo AS privado de ninguém. Imaginem as operadoras que têm mais experiência do que eu, né, que tiveram mais problemas. E essa outra rota aqui, que ela teoricamente deveria ser ignorada, porque tem o meu AS no caminho, que foi a rota que foi originada, que foi mandada para o meu trânsito IP, chegou na minha operadora de trânsito IP de São Paulo e chegou até mim. Então está aqui essa rota. Foi originada pelo 2835, meu AS lá do BGP trânsito IP, foi para a operadora 1000, chegou na 6000 e voltou para mim. Recebida pelo trânsito IP. Essa rota não vai nem subir na minha tabela, ela vai ser ignorada porque ela tem o meu AS no caminho. Então o protocolo BGP ele já faz isso. Eu não tenho certeza se o microartigo tem feito, mas deveria ser removida por padrão essa rota. E aqui a rota que aquele cliente do AS 12345 me anunciou para o meu router da Bahia, que também foi mandado para esse nuvem BGP VPN. Perceba que ela aqui também. Agora tem o meu AS privado, do POP que originou a rota, e tem o AS do cliente que está atrás. Né? E a mesma coisa aqui que eu recebi da minha operadora. Isso me causa também um outro problema. Digamos que esse router aqui fosse um cliente meu, o exemplo também vale para um participante do PDT Médico que estivesse lá em São Paulo. Se ele fosse cliente de trânsito IP da operadora 1000, aquela operadora que eu tenho na Bahia, ele receberia uma rota da operadora dele desse jeito aqui. E de mim, ele recebia essa rota aqui desse jeito. Ele ia escolher o router dele e escolher essa rota como melhor. Eu não quero que isso aconteça.
Eu quero que vá para a minha BGP VPN, que me custa muito menos do que eu pago de transcripente ali. Então, a mesma coisa acontece com a rota do cliente. E para resolver isso, para evitar que haja incremento de ASPF, a gente fecha então entre eles dois uma seção IBGP. Aí como é que vai ficar agora a minha tabela? Aqui são as configurações. Eu coloco o IP remoto, utilizo dessa vez não AS privado, utilizo o meu AS, utilizo o canal lá para São Paulo, um canal só, IBGP e outro IBGP alto. Post self, como eu expliquei da outra vez, e aqui a configuração que seria na Bahia, basicamente a mesma coisa. Agora, eu recebo aquelas mesmas duas rotas e recebo agora a terceira rota. Só que essa rota que eu estou recebendo, ela ainda não subiu na minha tabela. Ela ficou como inalcançável. Por que isso acontece? Até o Edson explicaria isso perfeitamente melhor que eu. Mas, enfim, em outras palavras, como essa rota, esse Next Hop aqui, ele foi recebido por BGP, o MikroTik não sobe na tabela de rota. Não sei explicar exatamente por quê, mas ele não considera como confiável. Então, duas maneiras de resolver esse problema. Uma, adicionaria uma rota estática para essa rede aqui, 192.168/30, dizendo que o gateway seria o meu gateway VPN, seria esse aqui. Aqui também é a mesma coisa para outra rota, inalcançável. Então a solução era essa que eu falei, da rota estática, ou todas as rotas que eu receber nesse canal IBGP, eu vou modificar o atributo dela, o Target Scope. Não, desculpe. Essa aqui é a rota que eu recebi, esse é o meu Next Hop. Se eu analisasse o meu Next Hop, ele foi recebido por BGP, pelo meu peer da BGP VPN. Então eu adiciono essa regra, modificando o Target Scope para 40, e ela agora subiu, porque ela está recursiva, atrás do meu gateway VPN, com Target Scope 40, agora é a rota válida, recebida por IBGP, distância administrativa 200. Então vou entender que vai funcionar o atributo local preference, eu não vou fazer aquela STA de mudar a distância para 19, porque a prática correta é essa. Então, eu colocaria o local preference do 120, porque eu quero que essa rota recebida por IBGP ela seja melhor do que as rotas que eu recebi da minha operadora, padrão 100, e também melhores do que as rotas que eu recebi do PTT Metro, que eu coloquei na lista 110. Porque é interessante mandar para o PTT Metro, mas a rota diretamente conectada a mim é melhor que eu mande para o meu backbone. Mesma coisa acontece com a rota do cliente. Olha lá, 222.222. Ela agora não há incremento de aspectos. Você veja que na que eu recebi do meu próprio bloco, no bloco do meu próprio S, não há nem SPF aqui. Não há. E na rota que eu recebi do cliente que está atrás do meu router lá da Bahia, eu recebi um SPF só do S dele, do 345. Agora sim, eu posso propagar essas rotas para o PTT Metro ou para qualquer operador de link local. Qual o objetivo disso? Eu ter redundância. Então, para resolver esse problema, consegui resolver o problema do S privado, consegui remover o S privado. Mas agora eu tenho um problema sério de escalabilidade. Então, se eu tenho 6 POPs apenas, eu vou ter um certo trabalho, mas eu vou conseguir, sem maiores dificuldades. Veja um BGP, uma seção IBGP, entre Bahia e São Paulo, Bahia Rio Grande do Sul, Bahia Minas Gerais, Bahia Ceará e Bahia Pernambuco. Fechei aí 5, né? Depois, Rio Grande do Sul, São Paulo, Rio Grande do Sul, Pernambuco, Rio Grande do Sul, Ceará, Rio Grande do Sul, Minas Gerais. Então, isso é uma coisa que hoje eu tenho 35 POPs, é um negócio que ia me dar um trabalho exaustivo. Imagine fechar uma seção IBGP de cada POP. Então, se eu fizer esse cálculo aqui, eu desisto logo. Então é interessante que você faça para ter tempo de desistir. Se eu for saber quantas rotas, eu quero saber quantos pisos eu vou fechar no total. Vou chamar de T. São 6 POPs no total. Vou chamar de E, são os elementos do agrupamento. E o agrupamento é de 1 com 1. Então,
ele não pode se repetir. Então, uma sessão BGP que eu fechar é um agrupamento que não se repete, por exemplo, não vai haver um agrupamento, um BGP de São Paulo com São Paulo, e um BGP que já foi fechado de São Paulo com Bahia, não vai haver outro BGP de Bahia com São Paulo. Então a fórmula seria essa aqui, e me daria um total aí de 15 sessões de BGP no total. Então não é impossível de fazer. Mas hoje eu tenho 35, então aumenta aí um pouquinho. Eu tiro o fatorial da quantidade de POPs, 35, divido pelo fatorial 35 menos 2, eu tenho aí 595 sessões de BGP. E quando eu tiver com 60 POPs, eu vou ter que fechar 1.770 sessões de BGP. Então, ou eu contrato aí uns 20 estagiários, passo a trabalhar 24 horas por dia, ou utilizo o recurso Route Reflector, que é assim que o PTT Metro evita esse problema. O PTT Metro hoje tem uma rede barra 22, eu coloquei um exemplo para 60 POPs, mas o bloco barra 22 tem 1024 IPs. Então imagine quantas sessões de BGP seriam necessárias para todo mundo fazer uma sessão BGP, 1024 participantes. Então seria um troço aí, eu acho que 1 milhão. Então, tá, isso resolve o problema de escalabilidade? Sim, porque agora eu tenho 35 POPs, 35 sessões de BGP, não é algo impossível de fazer, e nem 60. Só que isso agora me traz um problema novo. Eu resolvi o problema de escalabilidade, mas eu tenho um problema novo agora, que é uma situação que não é comum, mas não é tão comum assim. A gente lá na NID hoje, nesses 35 POPs, tem 4 clientes ou 5 nessa situação. Não é para dizer 4 ou 5 que compram um bando IP em 2 POPs diferentes e tem o seu AS próprio, e eu preciso proporcionar para ele a liberdade de ele anunciar na Bahia o que ele quiser e no Rio Grande do Sul o que ele quiser. Se amanhã ele quiser mudar esse anúncio, quiser trocar uma rede porque caiu um link, enfim, eu não vou fazer com que ele me abra um chamado toda vez que quiser anunciar um bloco. Eu preciso permitir essa liberdade para ele. Só que agora, aquela minha solução que eu mostrei no início de o SPET apenas começar com o original pelo cliente, não vai resolver, porque agora a rota que esse cliente está mandando para mim, ela vai estar passando dentro do meu sistema autônomo. Então não vai haver aquele incremento de SPET que houve naquele exemplo da operadora. Então essa seria a tabela de roteamento do router lá do Rio Grande do Sul. Esse aqui foi um anúncio recebido diretamente pelo cliente. Esse, beleza, esse eu devo propagar para meu operador local. Só que esse aqui foi o que ele anunciou para a Bahia. Você perceba que o SPET dele, das duas rotas, são apenas o AS para o cliente. Não aparece o meu aqui, porque essa rota já está dentro do meu sistema autônomo. Essa aqui eu recebi de São Paulo. Então, se eu utilizar aquela condição de match, aquele bloqueio, que eu não quero anunciar nada que não tenha o AS só do cliente, não vai resolver meu problema, porque as duas rotas elas satisfazem a condição de match. Então, a primeira regra, começa com SPET 1, 2, 3, 4, 5? Sim. Mas essa aqui também. Então, as duas rotas elas atendem as condições de match e elas acabariam sendo propagadas a rota que ele originou para aqui, que ele quer que venha pela operadora de transfer IP1000, do S1000, ela vai acabar vindo por aqui. Então, eu não quero que isso aconteça. Então, para resolver isso, utilizando comuns também. Então, as rotas que eu faço, que seriam anunciadas do Rio Grande do Sul, na hora que elas chegassem a São Paulo, o router de São Paulo adiciona uma community nela. Sei lá, 99999. Então, na hora que ele refletisse essas rotas para os portos locais, ela teria essa community 999999. Então, essa seria a regra que eu faria para o meu filho que tem entrada em São Paulo aplicar essa community. E agora, se eu analisar a tabela de roteamento, a FIB do meu router lá do Rio Grande do Sul, essa foi a rota que foi recebida do meu cliente, lá no Rio Grande do Sul mesmo, e essa outra rota aqui, ela foi recebida lá de São Paulo, que foi anunciada para ele no POP da Bahia. Então, se ele amanhã resolver fazer o inverso, então eu vou conseguir identificar a rota que eu não quero anunciar dessa vez.
Então agora facilita para mim. Eu posso fazer uma regra simples que não vai permitir que essa community seja propagada. Que é isso, duas maneiras. A primeira, eu anunciar naquela regra, aquela mesma regra do começo dos slides, dizendo que o que não tiver essa community que eu vou anunciar só. Então a negação é a community 999999. Só que essa regra me obrigaria a fazer essa condição aqui em todas as regras. Então se eu tivesse lá 20 clientes, eu precisaria colocar essas 20 regras aí. Então é melhor eu coloco uma regra no topo da hierarquia, dizendo que se a community for essa, eu descarto e não repasse. Então isso resolve o meu problema também de SPF. Então alguma parte dessa apresentação é sobre redundância. Então, o objetivo da gente utilizar e da gente ter um AS é exatamente que os IPs que a gente tem, os IPs que são nossos, eles possam ser utilizados por qualquer operadora. Então, serve de muita coisa ter um AS e só ter uma operadora. A única vantagem que tem isso é que saber que meus IPs nunca vão ser pedidos de volta. Então o modelo padrão seria esse. Eu tenho 6 POPs e tenho uma demanda de 100 MB para cada POP. Então, meu link principal seria 100 MB, meu link backup seria 100 MB. Então tem aí um custo total de 40 mil por cada POP e um custo geral de 240 mil por mês. Então, isso gera um problema de custo para mim, porque digamos que eu teria que ser muito pessimista para esperar que caísse 6 links de uma vez em 6 estados diferentes. Então, pode acontecer um dia, estou dizendo que não acontece, mas é muito provável que aconteça. Então, o modelo que a gente utiliza hoje na ANIL é um modelo um pouco mais otimista para poder ser mais barato. Então, eu hoje faço, não exatamente as quantidades que a gente tem lá, mas eu vou ter um exemplo para facilitar o entendimento. A troca de tráfego vai contribuir para diminuir esse custo também. O ano passado lá em Salvador, eu detalhei mais sobre essa questão de diminuir custo quando você está utilizando, fazendo anúncio para troca de tráfego, porque o seu download, uma parte dele vai vir pela troca de tráfego. Então, atualmente, a estatística é de 30% a 40%. Então, eu estou utilizando aí a estatística mais otimista. Digamos que seriam 40% da minha banda IP, do meu trânsito IP, viriam dessa troca de tráfego. Então, o que é que eu vou fazer aqui? Compro os mesmos 100 MB, eu tenho uma demanda de 100 MB em cada POP. Compro 100 MB de banda IP em cada POP. Só que, ao invés de eu comprar mais 100 MB de backup, eu vou comprar um transporte que é muito mais barato. É bom lembrar que esse preço que eu coloquei aqui, R$5.000 por 100 MB de transporte, é um preço que eu coloquei um pouco exagerado. Hoje a gente paga menos da metade do que isso. Eu creio aqui que o pessoal que tem transporte, com certeza, paga menos do que isso. Mas eu quis também utilizar um exemplo redondo. Então, tenho demanda de 100 MB em cada POP e quero garantir uma redundância. Então, vou comprar 100 MB em cada POP e 100 MB de transporte para um local onde tem um link grande. Então, decidi comprar um link grande em São Paulo por 2 motivos. É mais barato, o banda IP aqui em São Paulo, e ele está diretamente conectado ao BTT Metro. Então eu não vou gastar nada para chegar ao BTT Metro fisicamente. Então eu contrato aí essa colocation num data center qualquer que a Log ou Tivity que participe, que tem um Pix do BTT Metro, e eu vou poder fazer esse modelo aqui. Perceba que em São Paulo, apenas o link IP de São Paulo, eu coloquei 60 MB. Porque esses 60 MB é exatamente a demanda de trânsito IP que eu teria, e os outros, eu também tenho 100 MB em São Paulo, certo? Só que os outros 40% eles ligam pela troca de tráfego. Então, em São Paulo, eu posso me dar o luxo de ter só 60 MB. Nos outros POPs, eu não posso ter 60 MB, porque alguma hora também pode cair esse link de transporte, ou o PDT Metro pode dar algum problema. Então, como eu tenho demanda de 100, eu preciso também garantir que, na hora que esse link cair, eu continue tendo meus 100 MB também. Então, apenas em São Paulo eu coloquei como 60 MB, porque caso caia esse link, ou caia o PTT Metro, aí eu vou utilizar esse link de backup, que é um link de 240 MB. Então, meu custo total aí caiu para 210 mil. Mas, como eu falei agora há pouco, eu creio que esse custo seria algo em torno de 185 mil, levando em consideração os preços hoje que as operadoras fazem pelo transporte. Então, vamos entender melhor o que acontece.
Falei dos 40% e, não falei sobre eu tenho que comprar 500 mega aqui. É porque a cada 100 mega que eu compro aqui, na BGP VPN, eu preciso comprar 100 mega em alguma ponta. Então eu estou comprando 100, 200, 300, 400, 500, estou comprando os 500 mega aqui em São Paulo. Beleza? Então, não precisa se assustar muito não. Eu sei que dói na vista essa imagem aí, mas é o que acontece na situação normal. A banda IP de cada POP, ela vem 60% pelo meu link IP e ela vem 40% pela troca de tráfego, chega no meu router de São Paulo e chega até o POP remoto, 40% dessa banda, por esse BGP VPN. Então, numa situação normal, eu tenho 40% de uso dos meus 500 MB que eu tenho de transporte. Então, para entender melhor, vamos analisar no ponto de vista do POP só. Aqui está a minha banda IP, trânsito IP, das redes que não participam da troca. E os outros 40% vem pelo PTT-MEC de São Paulo, chega na rota de São Paulo e vem pelo BGP VPN. Então, essa é a situação normal. Então, digamos que houve um problema lá, um rompimento de fibra dupla, que acontece todos os dias com as operadoras, né? Sempre duplo, sempre rompimento duplo. Então, ali aconteceu um rompimento simples. É sempre duplo. Então, o que é que vai acontecer com a minha banda? Depois eu vou explicar tecnicamente as configurações que você vai fazer para isso acontecer. Mas agora, houve uma falha da minha banda IP, do meu link IP local lá de Pernambuco. Então, automaticamente, o trânsito IP que vinha por aqui, né, os 60%, ele vai vir agora para o meu link de backup. É um link de 240 MB, então eu estou utilizando agora 60 MB, 25% desse link. Agora, os 40% continuam vindo pelo mesmo lugar. Então, vem pela banda IP 60%, e agora 100% da banda desse POP, Pernambuco, agora está vindo pela minha VPN. Então, eis a razão de eu precisar ter 100 MB aqui. Se eu contratar só 80, iria gargalar o link, aí não ia resolver meu problema. E agora eu estou utilizando 52% da capacidade dos meus 500 MB de transporte. Só que, digamos que aconteceu mais um problema, outro rompimento de fibra duplo, e caiu o circuito lá na Bahia. Agora, a lógica é a mesma, 60% da banda IP, que deveria estar vindo por aqui, agora chega pelo meu circuito de backup também, chega no meu router de São Paulo e agora 100% dela está chegando na Bahia pelo link BGP VPN. E agora eu estou usando 64% da banda IP, da banda de transporte que eu tenho. E 50% do meu 240 MB que eu tenho lá de backup. Então hoje, estou no dia de azar e caiu mais outro rompimento de fibra duplo. E eu agora tenho 75% do meu link de rede de São Paulo. E 76% dos meus 500 MB de transporte. Então, a pior hipótese, a pior situação que eu posso me dar o luxo de acontecer nesse modelo é cair mais um aqui, caiu lá o Ceará, e agora eu estou com meus 240 MB saturado lá em São Paulo. E 88% de uso do meu link BGP VPN. Então eu poderia comprar 300 MB também lá, só que iria ficar caro. E assim, como eu falei, se fosse para contratar 300 MB lá, eu contrataria 100 MB em cada POP. Então, a intenção desse modelo é esperar que não vá cair num dia só todos os POP de uma vez. Então, a pior situação que poderia acontecer gastando 30 mil reais a menos ou 40 mil seria essa. Então, para isso acontecer, o que é que eu preciso? Estabelecer nesses POPs as seções de BGP. Então, está aqui as configurações, não quero detalhar muito para a gente ganhar tempo. Todo mundo tem que fechar IPGP em São Paulo, como eu falei. Eu prefiro detalhar mais os filtros. Aqui são as seções de BGP, as outras que faltam. E aqui, como eu configuraria no POP remoto. Então, coloquei o exemplo só para Pernambuco, mas a configuração nos POPs remotos seria idêntica. Então, aqui seriam todos os filtros que haveriam em São Paulo. O primeiro seria do IPGP-IN. Eu adicionaria uma preferência maior, 120, para as rotas recebidas dos POPs remotos, e aqui uma community 1111. Essa community
1111, 1111, ela vai ser, ela só vai existir nesse router, porque na hora que ele refletir as rotas para os POPs remotos, ele já vai substituir essa community para aquela 999.999. Então, só me serve para identificar, nesse POP de São Paulo, o que é que eu devo anunciar para o meu link de backup. Então, no canal IBGP Out, essa primeira regra aqui, ela evita que eu tenha problemas de que as rotas recebidas da nuvem MPLS elas sejam refletidas e que os routers remotos eles entendam como melhor rota. Aí dessa vez eles precisam entender que a melhor rota foi a recebida do BGP da VPN. Então essa regra aqui evita que eu envie as rotas da Interlink, da BGP VPN. E essa aqui vai refletir todas as rotas e vai aplicar como 999, que é para que meus routers locais lá saibam que a rota foi refletida e não anunciem para os operadores de trânsito IP local. Beleza? Esse é o canal que eu vou utilizar no PTT-MEP, nas rotas recebidas pelo PTT-MEP, que eu expliquei no início. Eu vou colocar um local preference de 110, para ele ser maior do que as rotas recebidas dos operadores locais, mas que não seja maior do que as rotas recebidas dos POPs remotos. As rotas que eu vou enviar para o PTT-MEP de São Paulo. As rotas que foram recebidas por IBGP e as rotas que sejam de redes locais. Essa regra não é tão simples assim. Se eu tivesse mais redes, seriam mais regras. Mas é só para especificar que eu teria que fazer um tratamento também para as rotas locais, porque elas não teriam essa community aqui. Porque as rotas dos clientes locais lá de São Paulo, elas não foram recebidas por IBGP, então não tem esse carimbo dessa community 1111. E nada mais, claro. Senão você vai ter aqueles problemas que eu falei. No meu link de master, no meu link principal, aquele link 60 megas que eu tenho de São Paulo, eu vou apenas colocar uma regra. Essa regra aqui é importante. Eu colocar um local preference 90. O que é que vai mudar para mim esse local preference 90? Se eu não fizer esse local preference 90, eu vou ter um problema. Para São Paulo, não vou ter problema nenhum. Vou receber o full route dessa operadora com local preference 90. Mas como não há outra rota com local preference padrão 100, eles vão escolher essa rota aí. Então, para São Paulo vai funcionar bem. Só que essa rota, essa tabela fundo recebido de São Paulo, que eu estou colocando no local preference 90, ela vai ser refletida para os routers remotos. Então ela precisa chegar, essa rota full, precisa chegar no meu routers remotos com local preference 90, porque ele já recebe a tabela full das operadoras locais. Então se eu coloco o local preference 100, muitas dessas rotas elas vão ser escolhidas pelos roteadores dos postos remotos e vão acabar subindo, o upload vai acabar subindo por essa BGP VPN. E eu quero que ela suba pela minha operadora de IP local lá. Então eu coloco essa rota 90, essa local preference 90 para isso. Para São Paulo não muda nada, mas para os postos remotos vai fazer com que essas rotas, essa tabela full de São Paulo não seja escolhida. A não ser, claro, que a operadora de link local caia, e aí essas rotas vão passar a valer. Se não tiver isso, não vai funcionar aquela redundância. O canal do meu link master, que eu vou anunciar para ele, perceba que o que eu recebi dos pontos remotos, eu não quero anunciar para esse link master. Esse link master de São Paulo, eu quero anunciar apenas o que é local São Paulo. Então, essa primeira regra é para não acontecer aquele problema que eu descrevi. Por exemplo, eu tenho um cliente de São Paulo que ele também compra banda IP em algum POP remoto. Se eu não coloco essa regra aqui, ele vai acabar propagando ali devidamente. A regra que permite o anúncio dos links locais, das redes locais, e a outra regra que não permite o anúncio de nada mais. Essa é a regra do link de backup. Segue a mesma lógica da operadora master, só que eu coloco o local preference 80, que é para elas não subirem nem na tabela de roteamento de São Paulo. Então elas só vão subir na eventual falha do link master. Aqui, a única coisa que foge do padrão é a configuração que eu vou aplicar na saída do filtro do link de backup de São Paulo. Porque esse é um link que eu quero que ele fique em stand-by. Realmente stand-by. Eu não quero que venha nenhum tráfego, nenhum trânsito de IP por ele, a não ser, é claro, que caia os links. Então, eu vou utilizar o recurso do SPF pré-paid. Então, para as rotas que eu recebi dos links remotos, eu vou colocar aqui as rotas que tem o local preference 1111 e 1111, eu vou colocar um pré-paid 3, vou repetir meu AS 3 vezes, vou fazer a mesma coisa para as rotas locais de São Paulo e não vou permitir o anúncio de nada mais. Então, com esse modelo aí, aquele que eu falei, cai uma operadora local, vem automaticamente pelo link grande de São Paulo. Então, com essas configurações aí, é claro que precisa colocar uns filtros a mais, de não permitir receber local preference ou local extra, que são os privados, os bolgons,
né, aquele BGP no TeamViewer, etc. Então, vamos às perguntas. Eu creio que eu não tenha sido totalmente claro em alguns pontos, mas eu tenho o maior prazer em tirar dúvida de qualquer um de vocês. É só agradecer aí o pessoal que faz parte da equipe da NID e agradecer para a Patrícia, que foi a pessoa que mais ajudou, tanto na elaboração dos slides, e me ajudou a encontrar os erros que tinha, erros conceituais, de filtro que chegou lá, ela disse, esse filtro aí não vai funcionar não. Uns 4 ou 5 que ela me mostrou. Não ia passar vergonha aqui. Então, obrigado a todos e obrigado por mostrar.